Professor Sobrinho Simões, começava exatamente por si, uma questão muito simples, ou não. Há falta de médicos em Portugal, ou por outro lado, há uma má distribuição dos médicos a nível regional, ou, por exemplo, a nível de especialidade? Cláudia, boa noite. Vamos lá ver, é uma pergunta muito engraçada, porque se a gente pensar em termos de rácio, de resto o vídeo era estupendo e diz tudo. Portanto, em termos médios, nós temos mais médicos do que a maior parte dos países com quem a gente se compara. Portanto, há mais médicos. Agora, a sua pergunta é mais específica. Portanto, a distribuição deles pelo país faz sentido? A distribuição deles por hospitais e centros de saúde e médicos de medicina familiar, eles estão na saúde pública ou não? Como é que está a distribuição na pública e na privada? E, portanto, esta pergunta é uma pergunta que é muito difícil de responder. Eu acho que nós temos mais médicos do que devíamos. Nós devíamos ter mais saúde e, portanto, eu acho que nós em Portugal nós temos uma situação, desculpem lá, estão parentes. Nós, em termos objetivos, nós temos bons resultados de saúde em Portugal. Mortalidade infantil, a esperança de vida, a sobrevida dos nossos doentes com doente de cancro. Nós comparamos-nos bem com os países que são comparados connosco, ou comparáveis connosco. Portanto, reparem, nós, objetivamente, nós temos uma situação objetiva que parece que temos uma situação, que os números de médicos, que eu penso que estamos por excesso, mas pronto, tudo bem, funciona. Por que raio é que nós passamos a vida a queixar-nos de doenças? Somos o país do mundo que mais consome, no país ocidental, europeu ocidental, que consome mais medicamentos. Nós temos mais de 50 pessoas que têm, mais de 50% das pessoas têm pelo menos uma doença crónica e têm geralmente 2, 3, 4, 5. Portanto, nós batemos o recorde do mundo de queixas. De resto, o Essa de Queiroz já dizia que Portugal, quando ele tentou convencer o Afonso da Maia, queria, no fundo, convencer o Carlos da Maia a ir para médico, era porque ele dizia que era um dever patriótico nacional curar, porque o que nós precisamos... Portanto, isto era o Essa de Queiroz, dizia, nós temos portanto, há aqui... Esta resposta não é fácil. Portanto, nós parecemos muito doentes. Nós entupimos as urgências, por exemplo. Por que raio é que a gente está a entupir as urgências? Já devíamos ter resolvido esse problema. Nós devíamos ter menos hospitais e melhores e uma rede ambulatória e de centros de medicina geral e familiar mais desenvolvida e mais eficiente. E se tivermos, nós diminuímos imediatamente esta sobrecarga sobre as urgências, que são horríveis. Portanto, eu acho que há médicos a mais. Acho que nós devíamos discutir isto numa lógica de profissionais de saúde e não médicos. E não só médicos e enfermeiros, já agora. Nós temos outra coisa que é interessante. Isso era o professor Alberto Amaral, que há muitos anos dizia, quando eu comecei a fazer estes estudos com ele, que ele dizia que era típico das sociedades como a nossa, que são desconfiados, nós queremos muitos médicos e menos enfermeiros. Quando temos sociedades mais organizadas e mais europeias, elas são mais confiantes e têm mais enfermeiros e menos médicos. Nós temos esta ideia de ter o resto dos políticos adoram ter um tipo de bata branca em cada esquina. Isso é que o médico fica irritado, mas é o político adorado. E os autarcas também. Já agora depois a gente vai discutir isso, porque nós temos uma distribuição pelo país e pelas especialidades que não faz sentido nenhum, porque a organização é péssima. O nosso Ministério da Saúde é de uma organização das especialidades que é miserável. E, portanto, nós temos aí estes problemas. Eu acho que há mais. Se eu mandasse, a primeira coisa que eu faria era não tornar estes mecanismos de tal maneira burocráticos que tornassem as pessoas aumentamos e diminuímos, aumentamos e de resto o senhor mostra muito bem, mas faria uma coisa inteligente que era planificar, diminuir
o consumo dos médicos com atividades que não precisam ser feitas pelos médicos, recompensar as pessoas melhor, porque elas estão a pagar muito mal aos médicos, e introduzir uma coisa que era começar a pagar pela saúde em vez de pagar pelas pessoas irem às consultas. Era isto.